seja muito bem-vindo ao Continue a Falar Kids. O tema de hoje é disciplina positiva, permissividade ou rigidez. Quais desses possíveis caminhos trilhar na educação de uma criança? Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal caso tu ainda não seja inscrito. Inicio com rigidez. Em lares muito rígidos, há um excesso de controle, falta liberdade e há muitos limites. Existe um adulto que diz, eu mando, e a criança apenas tem que obedecer. Suponhamos que João, 6 anos de vida, vive em um lar onde há uma rigidez. Então, ele acorda, vai tomar o seu café da manhã e lá está posto a mesa do café da manhã. E para ele já foi escolhido o alimento. Vai ser uma torrada e um leite com Nescau. João não tem muita liberdade para poder escolher o seu próprio alimento. Ainda que, por exemplo, ele gostaria de tomar um iogurte, não pode, porque seus pais já escolheram por ele. Não há liberdade, e sim um controle excessivo sobre o corpo e sobre as escolhas, sobre a subjetividade da criança. Já em lares mais permissivos, há uma liberdade imensa e falta limites, falta uma ordem. A criança pensa consigo mesmo, eu posso tudo. E aí, quando ela pode tudo, ela acaba também invadindo os limites dos outros, acabando sendo muitas vezes até desrespeitosa com outras pessoas. Suponhamos que João conviva num lar permissivo. Então ele acorda, ele se dirige até a cozinha e lá os seus pais oferecem um alimento. Aí ele diz, não, esse eu não quero. Ah, aquele lá eu também não quero. Eu vou querer uma torrada com um iogurte. Ok, diz um dos seus pais e prepara o seu lanche. Só que no meio do caminho, João muda de ideia. E aí ele já não quer mais o que ele havia pedido. Ele quer banana com mel e aveia. Seus pais permitem essa mudança. Chega o irmão do João e começa a comer sucrilhos e leite. João vê isso e pensa, eu quero sucrilhos e leite. E pede para os seus pais. Então seus pais mudam novamente o plano para atender João, que vive mudando de escolha e que não respeita seus pais, porque à medida em que ele não consegue se colocar no lugar do outro, no lugar daquele que prepara, ele está também, de certa forma, desconsiderando e tornando inútil todas as atividades anteriores que essas pessoas lhe serviram. Não há uma valorização. Num lar mais permissivo, tudo pode e não há consequências para cada escolha realizada. Já em lares onde há disciplina positiva, é possível de se observar liberdade com limites que respeitem a todos. Então suponhamos que João, 6 anos de idade, ele acorda, antes de tomar café, ele coloca sua vestimenta, arruma sua cama e em seguida se dirige até a cozinha. Lá há os seus pais. E os seus pais perguntam, João, olha só, para o café da manhã de hoje, nós temos frutas, banana ou mamão com aveia. Ou se você quiser, a gente tem a opção também de uma torrada com leite. E temos uma outra opção que é bolacha, iogurte. Ah, e temos uma quarta também, que é sucrilhos. Qual dessas aí você vai querer? Aí João pensa e fala, ah, eu vou querer sucrilhos. Pode ser? Pode. João ajuda a fazer o seu próprio alimento de acordo com aquilo que ele consegue fazer. Inclusive, fica aí uma sugestão, não faça pela criança aquilo que ela consegue fazer por si mesma. Isso, de certa forma, desencoraja ela a criar uma crença de que ela é capaz. Então, no que a criança consegue contribuir, permita que ela o faça. João começa a comer aquele sucrilho e percebe que não queria, que queria, na verdade, aquela fruta, aquele mamão com aveia que a mãe tinha oferecido.
E aí a mãe pode parar ou o pai e responder da seguinte forma: olha, João, lembra, você escolheu os sucrilhos, agora você tem isso. A gente não pode mudar o gosto dos sucrilhos, esse é o gosto dos sucrilhos. Aí João fala: ah, então eu não quero comer. Tudo bem, João. Então vá brincar e volte na hora do almoço. Só que, como o João comeu pouco no café da manhã, provavelmente lá pelas 10h30, 11 horas, o que acontece? A fome bate. E o que fazer diante dessa situação? Ceder? Negociar? Como agir? Bom, se sugere fazer a seguinte intervenção. João, lembra que a gente falou que a próxima refeição seria no horário do almoço? Pois então, por exemplo, falta 30 minutinhos. Eu acho que você consegue aguentar até 30 minutinhos para depois comer. João pode aceitar numa boa ou pode fazer aquela cena, a famosa birra. Ah, mas eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora, etc e tal. E aí, gente, como lidar em situações de birra? Através de uma disciplina mais positiva. Já parou para pensar sobre isso? Temos duas possibilidades, duas sugestões aqui para fornecer, para pensar junto com vocês. A primeira delas é pedir um abraço. Você pode me dar um abraço? E geralmente a birra acontece com plateia. Então é numa escola, é num shopping, é no supermercado. E nisso você pode, de certa forma, ajudar a criança a conter aquela avalanche de emoções, de frustração, de raiva, de tristeza, à medida em que você pede um abraço. Porque isso vai contribuindo para que os níveis de cortisol vá se regulando, ocitocina pode ir aparecendo e a criança vai se voltando para o momento presente. E nesse momento, então, se pode conversar com ela, porque o cérebro dela não está agindo instintivamente. É uma boa opção. Quem sabe você pode um dia testar. Vamos lá? A segunda sugestão em casos de birra é poder se ausentar, sumir daquele ambiente, ou seja, ir para um outro cômodo da casa. Não é a criança que vai para um outro cômodo da casa, para o cantinho do pensamento, é o adulto. Sabe por quê? Porque dentro disso há efeitos. Um dos efeitos é que, justamente, em situações de raiva, frustração, quem é que está operando? O cérebro primitivo. E faz com que muitas vezes falamos coisas sem pensar, ou coisas que vamos nos arrepender. Então, por que não ensinar as nossas crianças através do espelhamento? Sentiu raiva, viu que estava ficando fora de controle, sai de cena. E depois volte para conversar. Então, a mãe do João, ou o pai do João, ou o cuidador do João, poderia fazer o seguinte: saia de cena. Depois, volta para o local onde a criança está e fala: olha, toda vez que eu me sentir desrespeitada por você, eu vou sair e quando eu estiver pronta e você também estiver pronto, nós conversamos. Isso permite com que haja um certo processamento de todas as emoções, elaboração do pensamento e você perceberá que quando irá conversar com essa criança, muito provavelmente ambos estarão mais calmos, mais tranquilos para essa conversa. Um outro benefício de fazer isso, ele se dá a longo prazo. Pense só, essa criancinha que você está tentando educar, cuidar e amar com todo carinho, certamente, pense ela adulta, no ambiente de trabalho, o seu chefe vai lá e começa a xingar, falar muito mal dela. Existem 3 possibilidades de caminho. Uma, ela vai escutar de forma submissa, vai pegar tudo aquilo e guardar para ela mesma, o famoso engolir sapo. Temos uma segunda opção, que é explodir, é gritar e
jogar tudo para o ar. E temos a terceira opção, que é se ausentar do ambiente e retornar. Isso, gente, é muito maduro, é muito sábio, porque de certa forma você quebra as pernas da outra pessoa que está ali ao lado, porque você não se iguala a ela. Você sai, controla as suas emoções, permite que o outro também controle as deles e ambos depois podem encontrar uma solução. Então, cada comportamento tido na infância poderá ter os seus efeitos a longo prazo, na vida adulta. A punição, por exemplo, que muitas pessoas às vezes utilizam, elas até podem fazer com que o comportamento imediato seja inibido. Então a criança para de fazer aquilo porque ela foi punida. Mas a longo prazo, isso vai gerar rebeldia, vingança, retaliação, recusa, entre N outras possibilidades. E quando se age com disciplina positiva, o efeito ele é a longo prazo. Muitas vezes alguns adultos falam, olha, eu não sei mais o que fazer contigo. Eu já te disse X vezes e você não muda. Bom, gente, se nós já dissemos X vezes para a criança e ela não mudou, talvez nós adultos tenhamos que mudar a forma como lidamos com elas. A criança ela não é mal educada. Nós adultos é que não conseguimos compreender e interpretar a mensagem que a criança está passando através do seu comportamento inadequado. Vamos pensar na nossa responsabilidade, adultos, perante o comportamento inadequado daquela criança. O que de nós tem ali? Afinal de contas, crianças também, elas são modelos, elas pegam os modelos, se espelham naqueles que estão ao redor dela. Seria interessante também fazer essa leitura para além do sintoma. Às vezes, muitas crianças chegam até o setting terapêutico sendo o sintoma da família, porque ela revela algo maior que tem ali na dinâmica familiar. Alguns adultos até chegam a dizer, nossa, mas no meu tempo não era assim. Como as coisas mudaram. Porque antigamente a criança era super educada, não falava nada, era tão quietinha, tão fácil de cuidar. Tempos atrás, a sociedade era diferente. As mulheres, por exemplo, muitas vezes eram mais submissas aos seus maridos. O marido, por sua vez, era mais submisso ao chefe porque tinha medo de perder o emprego. Tudo mudou. Felizmente, a sociedade está avançando em alguns sentidos. Que a criança não iria mudar se tudo mudou. E que bom que ela também tem voz, que ela também pode expressar os seus desejos, os seus anseios. Em lares rígidos, falta gentileza. Em lares permissivos, falta firmeza. E a disciplina positiva, ela vem junto com a gentileza e a firmeza. É esse encontro. Gentileza para com o outro, gentileza para com a criança e firmeza para ter um respeito por si mesmo. Você também precisa se respeitar se você quer que a sua criança lhe respeite. E você também precisa respeitar ela. Precisa ouvir. Toda vez que você ouve uma criança, ela vai provavelmente ter um canal aberto para escutar, para ouvir aquilo que você também quer dizer. Se pode ter reuniões onde cada membro da família vai poder expressar aquilo que deseja. É muito comum em lares ter alguns tipos de desavença em relação ao dever de casa. Que horas fazer o dever de casa, por exemplo? Muitos pais preferem que a criança faça o dever de casa assim que chega da escola. Só que muitas vezes a criança não quer, porque ela está cansada, ela teve uma tarde inteira, por exemplo, de aula, e ela quer brincar um pouco na rua. Então, por que não trazer isso para a conversa, para a roda?
onde todos os membros poderão pensar no melhor horário para aquela criança fazer o dever de casa. Talvez para os pais seja gentil eles não fazerem, por exemplo, o dever de casa com a criança logo depois da aula, e seja também firme para ele, respeitoso, porque numa dessas os pais chegam cansados do trabalho, também querem descansar um pouquinho. Então, vamos encontrar um horário que fique bom para todos os lados? E aí se negocia. Aí se pode sugerir para a criança, por exemplo, olha, filho, filha, eu vou estar aqui para te ajudar no dever de casa das 6 às 7, pode ser? Ah, pode. Então, das 6 às 7 horas eu vou estar aqui para te ajudar no dever de casa e não vou ceder. Então, se a criança chegou depois desse horário, bom, não dá tanto talvez para flexibilizar isso, porque foi combinado. Lembre, gentileza com firmeza.